Boa noite, Kim Kataguiri. Boa noite. Você já está vestido para o combate. Exatamente. Bom, temos aí o resultado das eleições, como vocês já estão comentando aí, o Lula foi eleito presidente do Brasil. Resultado muito do que aquilo que nós já víamos denunciando ao longo de todo o governo Bolsonaro, né? Desde o primeiro ano de governo Bolsonaro, em que ele pedia pra gente organizar a manifestação para fechar Congresso Nacional, pedia pra gente organizar a manifestação para fechar Supremo Tribunal Federal, e que nós nos opusemos desde o primeiro momento em que ele começou as alianças com o PT para tentar aprovar a PEC da vingança, a PEC da impunidade, desde o primeiro momento que ele fez as alianças com o PT para tentar e conseguir depois afrouxar a lei de improbidade administrativa. Nós estivemos em cada momento para denunciar as alianças, Beraldo, do PT com o Bolsonaro. E agora, depois, resultado de todo o governo, e veja só, Bolsonaro conseguiu ser tão habilidoso, mas tão habilidoso, que depois de um governo Dilma, ele conseguiu fazer um governo tão ruim, mas tão ruim, que a população brasileira considerou que, mesmo comparado com o governo Dilma, valia a pena ainda trazer o PT de volta. E o PT, hein? E o Lula? Se comparado com o governo de Jair Messias Bolsonaro. Então, a habilidade para trazer o PT, eu sempre lembro e sempre digo isso. Bolsonaro pegou um país com o Lula preso, inelegível e impopular, com uma direita unida e em ascensão. No seu projeto hegemônico de poder, Jair Bolsonaro tentou destruir todos aqueles de direita que não se submetessem ao seu projeto de poder, ou seja, se eu tenho uma crítica a fazer ao Bolsonaro, não interessa se eu concordo 90%, eu sou inimigo. Ah, se eu concordo 70, 80, 60, 50, não interessa qual que é o nível de concordância que eu tenha. Se eu discordo 1% de Jair Bolsonaro, eu sou um inimigo a ser destruído. Esse foi o projeto hegemônico de poder dentro da direita que o Bolsonaro tentou criar. Isso já fez com que ele perdesse a maior parte dos seus aliados, já ali logo nos seus primeiros 2 anos de mandato, os 2 anos de governo. Agora, Kim, como é que você vê a adesão dos partidos? Como é que você vê uma migração? Porque PL e PP necessariamente terão que encontrar ali seu ponto de convivência com o governo Lula, né? Não vai ser possível governar sem eles, né? Essa é uma das piores partes, né? Quem votou, né, nos deputados bolsonaristas esperando uma grande oposição ao petismo, pode esquecer, porque esses deputados se elegeram pelo PL, do Valdemar da Costa Neto, que foi preso junto com o Lula. Agora eles vão se lembrar, assim como se lembraram agora que o Roberto Jefferson é um mensaleiro, assim como se lembraram agora que o Roberto Jefferson tava lá com o Lula, vão se lembrar que o Valdemar tava com o Lula, e os bolsonaristas vão voltar a chamar o Valdemar da Costa Neto de mensaleiro. Depois, as traições, né? Nomear um procurador-geral da República petista que não investigou, não denunciou, não mandou prender nenhum petista. Pelo contrário, teve o apoio dos petistas para acabar com a Operação Lava Jato e acabar e enterrar com a Operação Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato, porque não tem mais corrupção no governo. Acabou com as prisões, trouxe o Dirceu de volta, trouxe o Genuíno de volta, e essa gente agora articulou a campanha do Lula, fez o Lula ser reeleito e vai participar do governo Lula. Agora vai estar no poder. Dirceu está de volta à cena, está de volta a Brasília, graças ao fim da Operação Lava Jato, que foi articulado e foi trabalhado junto com Jair Bolsonaro, com o Procurador-Geral da República e com os senadores petistas com os quais Jair Bolsonaro fez aliança, né? Vamos lembrar depois, orçamento secreto, Bolsonaro turbinou campanhas de petistas que votaram junto com o governo na PEC Kamikaze, cuja conta nós vamos ter que pagar agora. Vocês acham que o Lula, ele vai acabar com a PEC Kamikaze? Vocês acham que o Lula, ele vai de repente falar, não, eu vou querer cumprir sim a lei de responsabilidade fiscal, eu vou querer sim cumprir a regra de ouro, eu vou querer sim cumprir o teto de gasto? É óbvio que não. Essa porteira que o Bolsonaro abriu, e o pior legado de Jair Bolsonaro é esse: as porteiras que ele abriu e que o Lula vai saber usar muito melhor. A porteira que ele abriu para indicar o PGR, a porteira que ele abriu na Corregedoria da Polícia Federal, no aparelhamento das superintendências da Polícia Federal, na superintendência e na Corregedoria da Receita Federal. Depois, com a PEC da vingança contra o Ministério Público, Lula vai tentar a mesma agenda que o Bolsonaro, a agenda que o Bolsonaro emplacou e a agenda que o Bolsonaro não emplacou, de sufocamento ao combate à corrupção. Ter acabado com a Operação Lava Jato fez com que não só o Bolsonaro se livrasse, pelo menos no primeiro momento, da cadeia e seus filhos da cadeia. Agora, não tenho a menor dúvida de que ele só adiou a própria prisão e a prisão dos filhos, porque agora, sem foro privilegiado, sem imunidade presidencial, ele vai ser preso. Não desampare esse país!
Se bobear, o Bolsonaro vai ser preso até antes mesmo dos seus filhos, porque ele nem for o privilegiado vai ter, mas também garantiu que os petistas tivessem a liberdade de articularem agora uma candidatura à presidência da República e de voltarem ao poder. Então, os bolsonaristas que agora estão aí em polvorosa, querendo jogar a responsabilidade da gente, querendo jogar a responsabilidade em quem sempre denunciou todas as alianças do Bolsonaro com o PT, em quem sempre alertou pra volta do PT. 2018, início de 2018, deu uma entrevista pro Rica Perrone falando que o meu maior medo do Bolsonaro entrar no poder era a volta do PT. E foi exatamente o que aconteceu. Foi exatamente o que aconteceu. O governo Bolsonaro foi um desastre e ele pavimentou a volta do PT. E durante todo esse tempo a gente apanhou de petista e de bolsonarista, mas mais de bolsonarista até, que ficavam, tá vendo? Vocês ficaram de fora, agora vocês vão derreter. Vocês não estão mais com mito, agora vocês vão desaparecer, agora vocês vão sumir. E agora o que vai acontecer? O Bolsonaro vai ser preso. Nós seguimos como uma das únicas fontes e forças de resistência ao petismo e vamos continuar sendo, assim como eu fui durante esses 4 anos, barrei centenas de projetos petistas e bolsonaristas que poderiam ter avançado na Câmara dos Deputados. Vou continuar esse trabalho de oposição em Brasília durante os próximos 4 anos contra o Partido dos Trabalhadores. O trabalho de fiscalização que eu fiz contra o Bolsonaro agora vai pesar a mesma mão contra o PT. Todo o trabalho de fiscalização e controle, todo o trabalho de oposição que eu fiz sistematicamente às alianças do PT com o Bolsonaro, agora faço contra o PT na Câmara dos Deputados, assim como fiz contra o Bolsonaro, porque aqui vocês vão encontrar uma coisa que vocês não encontraram durante esses 4 anos de governo Bolsonaro, que é coerência. Nós nos mantivemos firmes nos nossos valores durante todo esse período e é com essa moral que a gente vai fazer oposição. Com que moral uma Carla Zambelli da vida vai fazer oposição dentro do Congresso Nacional? Vão tirar sarro da cara dela. Ela vai ter que se defender agora de um processo de cassação. Ela vai ter que agora se preocupar em não ficar presa por ter sacado a arma contra um sujeito que estava desarmado no meio da rua. Sem ter sido agredida coisa nenhuma, mentirosa ainda. Com que moral ela vai fazer oposição dentro do Congresso Nacional? Com que moral os bolsonaristas vão fazer oposição dentro do Congresso Nacional se foi graças a eles? Foi graças a eles que o PT retornou pro poder com tanta força. O PT tava destruído. Foi com o voto do ministro bolsonarista Cássio Nunes que o Lula pôde disputar a eleição. Foi o bolsonarismo que trouxe o Lula de volta pra cena política, que trouxe o Lula de volta pras eleições, e é por isso que nós denunciamos com tanta força e veemência e continuamos denunciando a corrupção e autoritarismo do bolsonarismo, e agora com mais veemência ainda. Assim, vocês já sabem que coragem pra enfrentar o PT, como o Beraldo tava falando aqui, não falta pra gente. A gente organizou as maiores manifestações do país junto com vocês, com cada um de vocês, pra derrubar o governo Dilma. Se necessário, vamos fazer a mesma coisa com o governo Lula. Surgiu crime de responsabilidade? Vamos denunciar. Surgiu motivo pra impeachment? Vamos denunciar e vamos fazer manifestação, como a gente fez também com o Bolsonaro. Surgiu motivo pra impeachment? Protocolamos denúncia do impeachment. É de direita, igual vocês, não interessa. De direita, de esquerda, bandido, crime de responsabilidade precisa ser denunciado e o presidente precisa ser derrubado. O mesmo trabalho, vocês podem ter certeza absoluta, de oposição sistemática, firme, coerente e com inteligência, nós vamos continuar fazendo contra o governo petista, contra o governo que até eu ainda não consigo falar presidente Lula, ainda vem o ex-presidente Lula, ainda vem presidiário Lula, vou ter que readequar o cérebro pra falar o presidente Lula de novo, porque é inacreditável o quanto Jair Bolsonaro conseguiu pegar um país de uma direita que deveria ter ficado no poder pelo menos uns 16 anos, a direita poderia ter ficado no poder se o Bolsonaro fizesse governo medíocre. Não precisava ter feito governo bom, era ter feito um governo medíocre. Era ter feito só o feijão com arroz. Era só ele ter delegado. Ele mesmo nem precisava trabalhar. Ele já não trabalhou, mas o que ele trabalhou foi de pauta pra blindar a si próprio, foi de aliança com o PT. Se ele não tivesse trabalhado em nada, ele poderia estar reeleito agora tranquilamente. Se ele não tivesse perseguido gente de direita, ele poderia estar reeleito tranquilamente agora, sem problema nenhum. E a direita poderia pensar em novos quadros e novos nomes e poderia se continuar no poder e governando o país. Mas não. O que ele fez foi destruir, foi perseguir mais a própria dissidência de direita no próprio campo político dele do que se preocupar em enfrentar a esquerda. E o resultado a gente tá vendo aí agora.